Bom dia, meninos e meninas do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Belinha e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de aniversário. E vamos começar pela massa. Eu já tenho aqui 8 ovos partidos inteiros. Estou a utilizar o ovo tamanho L. 16 colheres de açúcar, ou seja, são 2 colheres de sopa de açúcar por cada ovo. Raspas de meio limão, porque eu vou aromatizar esta massa com limão, a pedido da cliente, e 100 ml de óleo. Aqui na minha batedeira vou colocar já os ovos e vamos colocar a bater um pouco ainda sem o açúcar, só com uma pitadinha de sal. Agora que os nossos ovos já estão assim levemente misturados, vamos adicionar o nosso açúcar. Eu estou sem tripé, por isso é que eu estou a gravar com uma mão e com a outra a trabalhar. Pronto, agora vamos colocar a bater. Vai bater por 15 minutos seguidos. Sempre na velocidade máxima, para que fique bem incorporado e ganhe bastante ar. Passados os 10 minutos, a nossa massa encontra-se assim, como vocês podem ver. Eu não vou desligar porque é nesta etapa que eu vou adicionar o nosso óleo. Ela vai continuando a bater e eu vou adicionar o nosso óleo e ela continua sempre a mexer. Pronto. E também é nesta altura que eu vou adicionar as nossas raspas de limão. Porém, agora eu vou aumentar a velocidade para dar uma misturada mais rápida com o nosso óleo e, entretanto, já volto cá para adicionarmos as raspas do limão. Como podem ver, a nossa massa está bastante airada. Eu uso o mesmo método do pão de ló, é exatamente o mesmo. Gosto muito das massas para bolos de aniversário ou melhor, gosto muito deste tipo de massa para os bolos de aniversário. Exatamente isso que eu queria dizer. Pronto, então nós vamos acrescentar aqui as nossas raspas de limão. Sei que geralmente as pessoas aromatizam com baunilha ou com chocolate, mas como o recheio vai ser um recheio de brigadeiro de chocolate e outro de caramelo, é uma forma de cortar um pouco também o muito doce. Pronto. Isto vai continuar a bater por mais 5 minutos. Pronto, a nossa massa já está bem batida. Agora eu vou adicionar 400 gramas de farinha com fermento. Porém, vocês podem utilizar sem fermento e depois vão adicionar uma colher de sopa mais meia, ou seja, uma colher de sopa e uma de chá de fermento em pó para bolos. Eu vou envolvendo e vocês vão vendo. Eu já tenho o forno pré-aquecido a 180 graus. Como vocês podem ver, isto é um bolo grande. O bolo vai ficar bastante alto. Certamente que a massa não irá caber toda na mesma forma. Porém, eu depois com o resto da massa vou aproveitar e vou fazer também um bolo pudim. Um bolo pudim de maçã. É um bolo pudim de maçã. Eu depois faço um videozinho mostrando o passo a passo desse bolinho, que é um bolinho especial. É muito prático, gasta poucos ingredientes, como veem é o resto desta massa, e depois mais 3 ingredientes. Algo muito básico e muito prático. Eu coloquei ainda mais 50 gramas. A textura da massa, eu acho que ainda pede mais 50 gramas. Então, recapitulando, são 8 ovos tamanho L, 16 colheres de açúcar, 16 colheres de sopa de açúcar, perdão, deu-me assim uma branca agora, e bate pelo período do tempo que eu disse, não é? Entre 50 a 100 ml de óleo, raspas de limão e 450 gramas de farinha com fermento. Se eventualmente vocês quiserem fazer sem fermento, então aqui podem colocar 2 colheres de sopa de fermento em pó e
mexem de forma a que o fermento se envolva muito bem na massa. Pronto. Eu agora vou verter para a minha forma. Acho que eu tenho aqui uns restinhos de farinha que não estão bem envolvidos. Vou verter para a minha forma. É uma forma de diâmetro 20 de largura, de diâmetro 20 por 10 de altura. A forma eu não untei, simplesmente coloquei uma folha de papel vegetal no fundo, que eu já mostro para vocês. E é esta a nossa forma. Como podem ver, esta é uma forma com 10 de altura, uma forma bastante alta, não é por aí além, e tem 20 centímetros de diâmetro. Como podem ver, só tenho uma folhinha de papel, que eu cortei do tamanho do fundo, e coloquei. Agora vamos verter a massa, até ficar com mais ou menos 2 dedos do topo, para que possa crescer, e vai a cozer a forno a mas isto vai variando do vosso forno também, mas entre 170 a 180 graus. Aqui está a nossa massa. Agora vou então tratar do nosso bolinho pudim, que é rapidinho, e volto já cá. Ora, novamente aqui estamos nós e vamos fazer o nosso doce de leite. Eu já tenho aqui o meu caramelo, já está pronto. Eu já vou adicionar uma lata de leite condensado. Pronto, agora é só mexer sempre muito bem até engrossar, até dar o ponto, que eu depois venho cá mostrar qual é o ponto do nosso recheio de caramelo para o nosso bolo de aniversário. Agora nesta fase eu vou adicionar um pacotinho de 200 ml de natas. E vai continuar. Agora já subi novamente à temperatura da placa e vai continuar a ferver e sempre a mexer. Eu vou fazer aqui um recheio ligeiramente diferente, isto não era para ser assim, mas eu distraí-me e em vez de colocar meia lata de leite condensado, coloquei uma lata. Eu vou colocar também 200 ml de leite e depois eu vou colocar um bocadinho de farinha. Eu geralmente nunca uso amido de milho nos meus recheios, geralmente eu uso farinha de trigo, porque se eventualmente eu precisar de congelar alguma parte que me sobra, eu quando descongelar ele não vai soltar aquela aguinha. Então eu agora vou, logo que começa que levante fervura novamente, eu introduzo o leite e depois então introduzo também a nossa farinha dissolvida num pouco de leite. Que eu vou fazer este recheio de caramelo e depois com metade vou fazer recheio de chocolate. Já não é o brigadeiro mesmo, o original. No entanto, é um recheio de chocolate que vai ficar muito bom. É um recheio de chocolate com base de caramelo, que vai ficar muito bom mesmo. Quando chegar nesta textura que nós vemos aqui, já não é totalmente líquido, continuamos sempre a mexer até engrossar um pouco mais. Lembrem-se que isto é um recheio de bolo, não é um recheio para bolo no pote. Portanto, tem que ficar um pouco mais denso. Pronto, o nosso recheio fica nesta textura que vocês podem ver. Ele, como depois é para envolver com um pouco de chantilly bem batido, o próprio chantilly também lhe dá um pouco mais de firmeza. Portanto, ele vai ficar assim nesta textura. Como não é para brigadeiro de enrolar, vai ficar nesta textura. É para recheio. Ele depois de frio também fica um pouco mais firme. Vamos agora separar esta parte para ficar o de sabor de caramelo, para depois fazermos a misturinha e acabarmos de completar o de chocolate. Pronto, eu esqueci-me de mostrar, mas eu adicionei aqui 2 colheres de chocolate em pó, 32%. Eu estou a utilizar este chocolate da Pantagruel, assim não estou a fazer publicidade à marca, mas é um dos chocolates que eu mais gosto para trabalhar. E, portanto, eu utilizei aqui 2 colheres e agora vou utilizar também umas gotinhas de essência de avelã para intensificar mais o sabor do nosso chocolate.
E, entretanto, vamos verter para um recipiente e colocar uma película por cima para não formar aquela natinha que fica por cima, aquela películazinha à medida que vai secando. Se não tiver nada por cima, vai criando uma capinha que depois forma uns blocos quando nós vamos mexer. E pronto, aqui estão os nossos recheios já cobertos, o de caramelo e o de chocolate. Agora é só aguardar que eles arrefeçam, fiquem em temperatura ambiente para colocarmos no frigorífico, para depois envolvermos com o nosso chantilly. E o nosso bolo de aniversário ficou um bocadinho tostadinho por cima, mas isto não tem problema, porque depois nós, quando formos para montar, para rechear, cortamos-lhe aqui o topo. Como podem ver, a forma é bastante alta e o bolo ainda cresceu isto. Pronto. Depois, amanhã, eu volto a mostrar, ou melhor, vou dar continuidade a este vídeo para mostrar a montagem do recheio. E também o resultado do nosso bolo pudim.